naquela, estava conversando muito, tudo, e ela falou, e eu alinhada ali, tentando, eu estava aqui ajudando, auxiliando aqui o pastor Sérgio, nosso líder, e aí a pastora chegou e falou, aí ela falou, dia 12, aí eu fiquei pensando, não, mas dia 12 deve ser quando de aliança, né? Aí eu fiquei naquilo, e ela, olha, eu trabalhei com a pastora Marli, e ela disse, minha filha, eu lembro disso, mas eu não lembro, sabe? E eu fiquei, meu Deus, eu até comentei com a minha discípula, a Nilva Maria. Aí ela, não, pastora, eu acho que eu encontrei na aliança mesmo. E eu amei, glória a Deus. Aí quando foi a semana passada, a pastora assim mandou uma mensagem para mim, olha, pastora, se a senhora precisar de alguma coisa, a senhora pode falar, tal. E eu me gelei todo, eu falei, Antônio do céu, você não acredita? É eu que vou pregar a palavra no culto de mulheres. E eu, meu Deus. E eu me gelei, eu quase não dormi aquela noite, pastora do céu, pensa no mistério. E eu fiquei, sabe, assim, e desde aquele dia e agora, Senhor, Espírito Santo do Senhor, me deu uma palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu ali comecei a orar, sabe, quase aquele desespero, parecendo que eu não fiz uma coisa assim, sabe? Aí Deus foi ministrando no meu coração, me dando tranquilidade, aí eu fui entender muitas coisas que haviam acontecido comigo, sabe? Aí eu fui conversando com a pastora, falando, pastora, agora eu estou entendendo por que Deus agora permitiu tanta coisa acontecer comigo, e eu orando, Senhor, por que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? E é porque eu estava ali, né, sendo já bombardeada, porque eu sei que de alguma forma Deus iria me usar aqui. Amém? Então é uma honra estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Eu até falei quantas mulheres, né, poderiam estar ali. Quantas pastoras abençoadas que o nosso campo tem. Quantas pastoras que estão, né, na obra há muito mais tempo que a minha pessoa. Mas amém, se Deus escolheu a mim, que Deus possa me usar, que Deus possa me usar grandemente. Glória a Deus. A palavra florescer. A palavra florescer, ela quer dizer cobrir-se de flores, dar ou fazer brotar flores, implorar, tornar-se próspero, desenvolver-se. Então, a palavra florescer não é uma simples palavrinha onde você olha, né, para uma rosa, olha que florzinha linda. Essa rosa aqui, ela é artificial, certo? Mas uma rosa de verdade, ela vai ter todo um processo até chegar a ter uma rosa linda. Ela tem todo um processo, né? Amém? Amém. Então, para nós florescermos, amados, nós temos que entender esse processo. Eu estava dando, esses dias eu levei uma palavra a um culto de, se não me engano, foi na quarta-feira, não foi, Vilma? Na terça-feira. E eu estava estudando uma palavra e eu achei muito interessante. Foi justamente a palavra, o tema, no Salmos 92, versículo ali 12, onde fala do florescer. No versículo 13 fala do florescer e fala de uma árvore chamada cedro do Líbano. Essa árvore, pastora, ela só tem 3 países. Um desses países é o Líbano, por isso fala cedro do Líbano. E essa árvore, ela é citada na Bíblia 75 vezes. Sabe? 75 vezes Deus fala sobre essa árvore, Deus nos compara a essa árvore. Mas o que eu achei mais interessante nessa árvore é que ela só nasce nas regiões montanhosas. E detalhe dessa árvore, ela demora de 3 a 4 anos só para
está milhões de anos. Ela fica lá por décadas. E ela nunca para de crescer. Mas a cada ano que passa, ela só cresce 5 centímetros. Mas ela vai crescendo muito devagar, mas ela nunca para de crescer. Sabe? Depois vocês vão dar uma pesquisada, porque se eu fosse trazer, aí eu já ia misturar uma ministração com a outra e não ia dar certo. Mas eu quero só que você entenda. Porque eu achei muito interessante, que eu até falei com a pastora Marlene, eu falei, pastora, não é que o tema lá, a ministração, o versículo, é justamente um versículo que eu já havia estudado, que eu já havia ido lá, eu já havia pesquisado sobre aquela árvore. Então, que nós venhamos florescer, assim como o cidro do Líbano. Amém? Amém. Que nós venhamos criar raízes, não importa o tempo, mas que nós venhamos ali a cada ano que passar, nossas raízes possam estar mais fortes. Amém? Para quando nós vamos florescer, nossas raízes já possam estar ali firmes, que nada vai nos tirar daquilo que Deus plantar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas continuando falando sobre a época, sobre florescer, falar aqui do cerrado. O nosso estado aqui, ele é rico no cerrado, amém? Amém. E o que nós mais vemos na época da seca? O que vem na época da seca, aquele tempo que não chove? São as queimadas, não é isso? Queimadas, e nós reclamamos, né, de tanta queimada, é cinza, é aquela fumaça, fica ruim para nós respirarmos, mas nós muitas vezes passamos despercebidos por algumas árvores que florescem justamente nessa época, chamado ipê. Os ipês são umas árvores lindas, que elas florescem justamente nessa época de sequidão, justamente nessa época onde não chove. E Deus permite, amados, Deus permite que nós venhamos contemplar essa imagem linda. E os ipês, é tão interessante que ele não vem só em uma cor, eles são 4 cores. Ele vem o roxo, o rosa, o branco e o amarelo. Detalhe, o rosa, ele vem tem vários tons de rosa. E os ipês também, eles vêm em vários tons de rosa. Amém? Amém. Então olha só que coisa mais linda, mesmo diante de uma catástrofe, que são as queimadas ali, eu fico muito triste, porque muitos bichos morrem. Nós temos uma chácara perto de Vanderlândia. Esse ano nós ficamos assim, muito tristes, porque para nós irmos para a nossa chácara, lá tinha muitas árvores. E aí o que aconteceu? Eles derrubaram aquelas árvores todas. Até muitos pés de pequis. Teve uma discípula minha que demorou a ir lá, quando foi, até se perdeu porque estava tudo limpo, né, Patrícia? Estava tudo limpo, ela achou super estranho. Mas na ida para ir para a nossa chácara, nós sempre vemos os pés de ipê. E é linda lá, certo? Não é? Muito linda aquelas folhas, né? E ele já nasce, e é incrível porque é justamente só nesse período da seca, né? Ali de junho para julho, de julho para agosto, setembro, vai até outubro. Amém? Glória a Deus. Então vocês entenderam, né? Não importa a situação, a circunstância, o tempo que nós estamos vivendo. Pode ser aquele tempo nublado, aquele tempo cheio de cinza. Você pode estar aí com o teu coração aflito, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele quer florescer uma árvore linda, florescendo, cheia de flores dentro de você. Amém? Aleluia. O que nós podemos aprender aqui com Ana? Primeiro, não sei se você observou, no versículo 12, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. No versículo 4, fala assim: no dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filhas. Amém? Então significa que Eucana tinha vários
menina, certo? No versículo 5 fala assim, a Ana, porém, ele dava porção dobrada ou porção dupla, né? Mas no finalzinho desse versículo 5 fala assim, o Senhor a houvesse deixado estéril. Quem deixou a Ana estéril? O Senhor. Deus permitiu que Ana sofresse daquela esterilidade. Mas Ana sofreu muitos anos. E na palavra aqui também, não sei se você observou, mas fala aqui, de ano em todos os anos, Eucana subia à casa do Senhor com as suas duas esposas e seus filhos. Todo ano eles iam, todo ano Ana estava na casa do Senhor. Todo ano ela estava ali. Mas só depois de muito tempo de sofrimento, ela entendeu. Sabe o que eu vejo, amados? Eu vou contar aqui um pouquinho do meu testemunho. Sabe, quando eu fui para a casa do Senhor, para a casa de Deus, eu enfrentei muitas lutas dentro de casa. Eu enfrentei muitas lutas com meu esposo, porque o meu marido, ele não tinha nenhuma sementinha da palavra de Deus no coração dele. Aquele grande homem de Deus hoje, que é o sacerdote ali da igreja do setor Barros Quadrangular, ele não tinha nenhuma sementinha da palavra de Deus. E quando eu comecei a caminhar para a casa do Senhor, eu enfrentei muitas lutas, porque a primeira coisa que ele falou para mim foi a separação. A primeira coisa que ele falou, ou você escolhe o nosso casamento, ou você escolhe a igreja dos crentes. Que ele falava era assim, a igreja dos crentes. Aí o que eu fazia? Né? Eu era uma pessoa muito grossa, eu era uma pessoa muito ignorante. Dentro da minha casa, eu era o machão, dentro da minha casa, era eu que mandava. Você não tem noção dessa pequenininha, dessa mulher pequena aqui, o tanto que eu era mandona, autoritária mesmo na minha casa. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Então eu era mandona, era tanto que meu marido ele não sabia nem a senha da conta dele. Ele ia resolver as coisas no banco com o gerente, eu estava lá. Ele chegava, eu sentava como se fosse a conta fosse minha. De certa forma até era, mas era ele que tinha que estar ali. Eu não precisava estar ali, mas era eu que resolvia tudo. E aí quando eu me deparei com essa situação, lógico, com muita sabedoria, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa na minha vida, que foi a pastora Marlene. Graças a Deus, e graças a Deus que ela tem muita autoridade. Né? Então ela começou a me dar as direções, ela foi me dando as direções, e eu muito, né, ali, meu coração ali, sem querer fazer, mas eu fazia, chegava em casa, eu não revidava com ele. Algumas vezes eu me usava para falar algumas coisas, mas era, né, Deus me usando já para falar com ele. Tipo, meu amigo, Deus não me chamou para separar o nosso, para destruir o meu casamento, para destruir a nossa família. Eram palavras assim, não eram palavras tipo, vai não sei para onde, vamos se separar mesmo, é menos a gente se separar, ou tal coisa. Até mesmo porque quando eu fui para a casa do Senhor, foi porque eu, na minha mente, eu não amava mais meu marido. Eu não queria mais ele. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito no meu casamento. Deus tinha um propósito no meu casamento. Eu quero falar para você que é casado, que enfrenta problemas, dificuldades no seu casamento. Deus tem um propósito. Você não pode desistir. Se eu tivesse desistido, hoje eu falo para meus discípulos, se eu tivesse desistido lá atrás, talvez elas não tivessem sido ganhas para Jesus. Talvez ali nos bairros teriam sido novos pastores, mas talvez teriam sido novas pessoas a serem ganhas e não essas que estão lá conosco. Então Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E quando nós desistimos, nós simplesmente deixamos de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós não podemos desistir no meio da tribulação, no meio da aflição. Então, por muitas vezes, o meu marido me confrontava, o meu marido mandava eu ir embora de casa, mandava eu ir morar na igreja, porque além de eu ia lá toda semana fazer discipulado, mas eu comecei a pegar um amor tão grande, porque Deus tem 11 anos que Deus levou a minha mãe. E aí eu me apeguei verdadeiramente a pastora Marlene, eu não queria sair de lá, eu queria morar lá. Eu queria morar lá, mas eu não podia, eu tinha minha casa. Sabe? Então assim, aí eu peguei amor por ela verdadeiramente, eu queria ficar lá o tempo todo, eu ajudava a arrumar a igreja, e lá na época não tinha muitas pessoas. Então eu me via assim, não, eu tenho que ajudar,
tempo que você vai demorar para ganhar o teu marido ou alguém que você ama para Jesus. Você só não pode se conformar em você estar vindo e você estar buscando a tua salvação e você saber que tem pessoas que você ama, o teu marido, ou a tua mãe, ou teu irmão, teu vizinho, teus amigos, as amigas. Não, você não pode se conformar. Você tem que se levantar, você tem que se levantar como intercessora dessas pessoas. Você não pode se sentir feliz em saber que você vai para um lugar, que você vai para o céu e que essas pessoas, elas vão, se você não orar, se elas não forem ganhas para Jesus, se elas não tiverem nenhuma transformação, um arrependimento, para onde é que elas vão? Para onde o diabo tem lutado para levar o máximo de pessoas possível, que é queimar no fogo ardente. Essa tem sido uma luta muito grande, porque o diabo ele tem lutado e infelizmente ele tem levado muitas pessoas. No dia do juízo final, infelizmente, muitas pessoas que morreram, que hoje já não estão mais junto conosco, morreram sem a salvação, sem ter o arrependimento. E a Bíblia fala que os que serão salvos, aqueles que são chamados de filhos de Deus, são aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então nós temos que nos levantar, e eu obedecendo, e eu me levantei como intercessora do meu marido, da minha casa, e com 3 meses o pastor Sérgio, ele foi pregar lá em Vanderlândia. E no dia que o pastor Sérgio foi pregar lá, é incrível, porque o testemunho do pastor Sérgio é justamente aquilo que o pastor Antônio estava vivendo naquele momento. Com raiva do pastor, falando do pastorzinho que andava em cima de uma bicicleta, pregando lá na cidade, não gostava do pastor, sabe? Pensa no mistério, e ele ficava pensando, ele sentado lá, ontem mesmo ele estava falando, que engraçado, eu não sei nem como foi que eu levantei minha mão naquele dia, quando eu me vi, eu estava lá, glória a Deus, sabe? Ele disse aí o pastor Sérgio pregando e lá e só falando aquilo que ele estava pensando, que ele pensava muito mal, né? Do pastor, da igreja, dos crentes. E aquele mistério todo, e ali ele ficava pensando, aí gente já foi falar de mim, aí gente já foi falar de mim pro pastor. Não, eu não tinha falado, porque eu morri de vergonha. Deus me livre, pastor, você pode saber que meu marido estava falando alguma coisa dele. Misericórdia, eu não falava, mas ele pensava que eu falava, né? E ali ele foi bem para Jesus. Você pode dar graças a Deus? Continuei orando por ele, intercedendo por ele, porque ali só foi um passo que ele havia dado. O caráter dele precisava ser transformado e nós tínhamos uma distribuidora de bebidas. Nós vendíamos bebidas alcoólicas. Por semana nós vendíamos em faixa de umas 20 caixas de pinga, 51, por semana. Então nós tínhamos ali uma vida estável, nós vendíamos para os comércios e para os bares dentro de Vanderlândia. Só nós, a distribuidora Skin, nós compramos aquela distribuidora Skin dentro de Vanderlândia. Então só nós poderíamos fornecer ali, nós vendíamos muito. E ali começou a minha oração para que Deus gerasse nele a vontade de largar tudo aquilo ali. E com o tempo, Deus gerou isso nele. E aquilo que ele não conseguiu vender, nós jogamos fora, nós quebramos muitas garrafas, nós jogamos muita coisa fora, muitas bebidas fora. E então, amados, eu quero falar para vocês, sabe por quê? Porque eu não desisti. Foi fácil? Não foi fácil. Mas as coisas se tornam muito mais difíceis quando nós não aceitamos. As coisas se tornam muito mais difíceis quando nós falamos. Imagina só, você quer que a sua criança comece a andar, mas ela fica ali teimando e não querer levantar. Ela fica teimando e não querer levantar. E nesse levantar, ela começa a se animar e ela dá um passo e cai. Se ela cair a primeira vez, tem crianças que têm muita dificuldade em andar, pastor. Tem crianças, sabe por quê? Porque na hora que cai a mãe vai lá, oh meu Deus do céu! Aí vai lá, cuida, aí aquele bebê já fica, tem que deixar cair. A minha filha, ela tem 2 anos. Às vezes ela cai, aí alguém corre. As meninas estão aí, elas sabem disso. Aí elas correm para pegar, ops, deixa, ela vai levantar.
e nós largamos com tudo aquilo. E nós íamos montar um comércio no lugar. Eita, Deus maravilhoso. Deus é lindo demais, amados. Nós estávamos aqui com um monte de plano na cabeça. Agora vamos montar um comércio, porque aqui na Redondeza não tem nenhum comércio, vamos montar um comércio que não vende bebida alcoólica. Só que o que acontece? Na época, tivemos o chamado de Deus. Na nossa vida foi tudo assim muito rápido, porque Deus ele tem pressa. Jesus está voltando e nós precisamos nos converter rápido, nos arrependermos rápido, porque qualquer momento Jesus pode vir arrebatar o seu povo. Eu vejo, tem crianças lá na nossa igreja que elas, quando elas cometem algum pecado, ontem mesmo chegou 2 crianças lá, sabe? Uma chegou com o coração. Pastor, ia dar meio-dia. Eu estava terminando de fazer o almoço. Aí eu falei, quem foi que mandou vocês vir aqui? Aí, não, ninguém. Foi o pai, foi teu pai ou foi a tua mãe? Nenhum dos dois, pastora. Aí eu, tá bom, vamos ali na igreja. Cheguei lá. O que foi? Por que você está assim querendo chorar? Por que você está tão aflita? Não, pastora, é porque quando eu estava vindo, meu irmão falou que Jesus estava voltando e que se ele voltasse, Deus não ia levar ele, porque ele estava em pecado. Aí eu pensei, você também, né? Tá com medo da volta de Jesus? E ela, tô. Meu Deus do céu. Tô. Depois confessa logo. Aí ela falou, mas confessar de criança é tão, sabe? Aí elas confessaram porque a gente vê verdadeiramente que elas têm, certo que tem medo, né? Mas tem também um temor de Deus ali. Coisas que muitos adultos não conseguem, não tem. Sabe por quê? Porque deixa a criança morrer dentro de você. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser como as crianças para alcançar o reino do céu. Entendeu? Então nós temos que ser como elas. E elas chegaram aí eu falei, e ela agora se tremendo. Aí eu falei, por que você está se tremendo? Não, pastora, eu estou aqui falando para a senhora. Não é a primeira vez que confessa. Entendeu? Aí minha filha se acalma em nome de Jesus. Aí ela ouvia a confissão tudo. Aí depois veio o outro, né? E confessou, graças a Deus. Aí eu estava lá no ensaio, eu falei assim, aí estava já começando, e eu falei, tinha um arrependimento. Aí já ficou todo, glória a Deus. Então é assim que nós precisamos ser também. E ali nós recebemos o chamado, imagina, amados, pessoas que eram empresários, que ganhavam muito bem dentro de Vanderlândia. Nós tínhamos uma vida estável dentro de Vanderlândia. Uma coisa que eu falava muito, algumas pessoas aqui já ouviram esse testemunho, mas nem está anotado aqui, eu anotei pouquinha coisa, eu falei, não vou nem anotar, porque a gente não fala mesmo que está anotado, a gente estuda, mas não fala, então não vou nem anotar nada. Deixa o Espírito Santo me conduzir. E ali quando eu falava, eu não vou morar nunca numa kitnet, olha, eu falava, nunca que eu vou morar numa kitnet, o pastor Sérgio me tira de lá, da minha casa, do meu conforto, não está acontecendo nada. Na casa, meu quarto enorme, me coloca onde? Kitnet, mal pouco a minha cama, e o guarda-roupa com muita insistência, como meu guarda-roupa em uma cama. Pense no mistério, né? Aí moravam os jovens bem do lado, assim, eu ouvia o escovar dos dentes deles. Meu Deus do céu, pense no mistério. É forte. Aí, coloca ali no povo. Gente, pensa no kitnetzinha pequenininha. Tinha outra maior, só que o pastor Sérgio não colocou na menor, né? Ele é muito esperto. Né? Muito sábio, meu líder, é um homem de Deus. Ele sabe, ele é usado por Deus tremendamente. Porque eu precisava ser tratado. E ali, nós tínhamos dinheiro e nós começamos a gastar esse dinheiro. Nós começamos a usar esse dinheiro para comer, porque meu marido não arrumava o trabalho. Meu marido não arrumava e nós passamos um ano pelo deserto. E esse dinheiro um dia acabou. E nós começamos o quê? Ser sustentados por cestas básicas. Aqui tem algumas pessoas que me abençoaram. Eu não vou esquecer nunca, né? Até no melancia. Amém? Que me honraram. A pastora Iraci uma vez chamou as discípulas dela e foi lá com uma cesta enorme. Meu Deus do céu, quando eu cheguei lá, e no dia que ela foi bem no dia que eu não estava. Mas eles fizeram louvor. O pastor só tem que ir lá. Estava a coisa mais linda que estava naquele templo. Todo fechado.
você não come, automaticamente você está alimentando a ira. E você então está fazendo um jejum para o diabo. É verdade. Não é verdade, não, pastora Marlene? Entendeu? Então não vai ficar sem comer. Você vai lá e come alguma coisa. Não vai dar esse gostinho, não. Amém? Vai para a presença do Senhor. Vai ficar triste, mas você pode se alegrar. Porque o Espírito Santo, ele é o quê? O Consolador. O Espírito Santo, ele consola o nosso coração. Ele tira toda a ira, toda a raiva do nosso coração. Amém? Então nós fomos ali, amados. A casa lá que o pastor Sérgio, ele construiu assim um cômodo, só um cômodo assim. E lá era quarto, era o meu quarto, era o quarto do meu filho, era a sala e era a cozinha nesse quarto. Lá só era areia. Em cima, quando chovia, molhava tudo. E sem contar que às vezes, na hora do almoço, eu fazia ali a última arrozinha que tinha, graças a Deus. Quando era de noite, teve uma vez que nós fomos assim impactados, né? Tinha pessoas daqui, que estão aqui hoje, que Deus falou com a pessoa aqui no culto, com família aqui no culto. E quando foi no outro dia, foram no supermercado, fizeram compras enormes e chegaram lá no outro dia e falaram aqui que Deus mandou entregar para vocês. Aleluia! Essa pessoa que vocês estão vendo, vocês podem olhar para mim e falar assim: essa pastora deve ser metidinha, essa pastora deve ser chique, essa pastora não sei o quê. Não pensa isso de mim, não, amado. Sabe por quê? Já chegou ao ponto da minha casa, eu e o meu esposo fazer jejum o dia todo para só ficar um pouquinho de cuscuz para o meu filho. Já chegou ao ponto do meu filho pedir um copo de leite e eu não ter dentro de casa. Mas nós nunca passamos fome. Eu quero falar uma coisa para você. Deus nunca permitiu que nós passássemos fome. Mas nós tínhamos muito pouco. Muito pouco. Mas sabe o que hoje mesmo eu estava lá conversando com a pastora Marlene, e eu falando: pastora, sabe o que eu entendo hoje? Que Deus, ele fez com que eu e o meu esposo entendessem que nós viemos para cá para ser verdadeiramente dependente dele. E eu vejo tudo que nós passamos. Hoje lá na minha casa nós conseguimos colocar forrada no nosso quarto, colocar cerâmica, comprar um ar-condicionado. Antes eu não tinha isso, amados. Eu tinha lá em Vanderlândia. Mas sabe o que é isso? O prover de Deus. O que Deus faz, Deus nos honra. Deus honra quando nós honramos a Ele. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 6,33: coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós fazemos isso, mas se você entender, amadas, se vocês entenderem a importância que o tanto que Deus nos honra quando nós honramos a Ele, nós nos levantamos para honrar a Deus, verdadeiramente honrar a Deus. E Deus, ele tem nos honrado. Hoje, meu esposo, nós temos um lava-jato. Só que tem semana que não dá nenhuma moto lá para lavar. Mas pergunta se nós reclamamos, se nós murmuramos. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai honrar no tempo certo. Nós terminamos de pagar, nós temos um carro, a honra agora do Senhor. Nós temos uma moto, nós vamos pagar agora a última prestação da nossa moto. Sabe? Mas quando dá na época ali, na semana de pagar a prestação da moto, é incrível. Essa semana, pensa numa semana que foi abençoada. O pastor Antônio foi lá na rua ontem e pagou a prestação da moto. A penúltima. Sabe? Hoje eu estava conversando muito com a pastora Marlene, eu falando: pastora, é incrível, tem semana que não dá nada. Mas na hora que está prestes a nós fazer uma compra, sem contar mais que Deus tem levantado pessoas para nos honrar. Pessoas, já tem pessoas que tem, Deus honra, Deus abençoa, porque Ele sabe que essas pessoas vão ser levantadas como bênção na nossa vida, para estar nos honrando, para
E essas pessoas têm feito isso. Têm nos honrado de todas as formas. Hoje eu estava lá em casa e a minha filha estava... Eu sozinha, não comentei nada com ninguém, nem mesmo com meu marido. E eu pensando, a minha filha só tem 2 vestidos novos, assim, que ela pode sair. Minha filha tem 2 anos. Aí eu pensei, minha filha só tem 2 vestidos. Meu Deus, eu tenho que dar um jeito de comprar mais uns 2 vestidos para ela. Porque todo lugar que vai, ou é um, aquele, ou é o outro. Graças a Deus. Né? Aí eu vou lá e passa, não ia falar o nome, mas já falei, já foi, né? Aí eu vou passar lá com a Jamile, né? Aí passava lá e vocês falaram, vamos pra rua, tá? Vamos fazer não sei o que, não sei o que. Tá bom. Quando a Jamile chega, a Jamile traz um vestido lindo pra Salomão. Meu Deus do céu! Eu fiquei, obrigada, Deus. Não, e ela, tanto que ela ficou feliz. O tanto que ela ficou feliz, aquela alegria. Então é isso que Deus faz. Eu não falei nada pra ninguém. Pra ninguém, só pra Deus. No meu pensamento, eu só fiquei pensando. Como eu vou vestir a minha filha? Aí Deus vai lá e elas nem sabiam que elas estavam sendo usadas por Deus. Eu mexi comigo. Quando nós deixamos ser dependentes de Deus, deixar ser guiados por Deus. Ana demorou demais entender esse mistério. Por isso que ela sofreu tanto. Então para de sofrer. Para de ficar murmurando. Ana, ela nasceu estéril, mas foi Deus que permitiu ela ser estéril. É tanto que a Bíblia fala aqui 2 vezes que Deus fez, Deus permitiu. Aqui fala 2 vezes que Deus, olha no versículo 5, 6, lá no finalzinho fala assim, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Lá atrás fala, deixa eu achar aqui, no 5, isso, olha aqui, no finalzinho do versículo 5 fala assim, o Senhor o houvesse deixado estéril. Então foi o Senhor que fez aquilo, sabe? Mas sabe o que eu entendo? Que as aflições elas vêm, não é para nós parar, não é para nos parar, não é para nós ficar chorando, não é para nós ficar murmurando, reclamando, culpando, deixando as meninas da vida ali ficar, sabe, nos constrangendo o tempo todo, e nós ficamos ali ouvindo aquelas palavras negativas, e nós ficamos ali só chorando, sem querer comer, e sabe, há muitas meninas por aí, só que nós não temos que dar ouvidos às meninas, nós temos que nos prostrar diante de Deus, porque
Porque no dia que você entender esse mistério, de você chegar no altar e você chorar na presença de Deus, Deus ele vai atender as tuas orações. Ele vai tirar o Ele vai tranquilizar o teu coração, ele vai trazer a cura, ele vai trazer a libertação, ele vai trazer a restauração. Não fica se apegando àquilo que é ruim, não. Se apega a Deus, vá para a presença de Deus. Vá para a presença do Senhor. Porque quando Ana entendeu isso, ela foi para a presença de Deus. O que Deus fez? Ela foi para a presença de Deus e falou: Senhor, me dê um filho, que eu irei te dar esse filho para trabalhar na tua obra, para ser o teu servo. E ela cumpriu, e Deus cumpriu a palavra. Deus cumpriu ali o que ela havia pedido, e ela cumpriu com o que ela havia prometido a Deus. E depois disso, ela ainda teve mais filhos. Aquela mulher estéril, que não podia ter filhos, que sofreu muitos anos, porque não havia entendido o propósito de Deus. Se você quer florescer, coloque as tuas raízes no Senhor. Deixa as tuas raízes serem cravadas na casa do Senhor. Obedeça. Se você não consegue, sabe o que eu aprendi? Se você não consegue obedecer os teus líderes, não adianta, porque a Deus também você não obedece. Se você não obedece uma direção, você vai ter muita dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Se eu não tivesse obedecido a pastora Marlene, o pastor Lucivaldo, eu não estaria aqui, porque eu também não ia dar credibilidade para a palavra de Deus. Porque eles estavam na minha frente, apontando o dedo e falando: você tem que sair desse salto, você tem que descer desse salto. Vocês acham que o pastor Lucivaldo nunca falou isso para mim? Falou: desça do salto, minha filha. Seu narizinho está muito em pé. Eu quase me desviei, mas eu não desviei não. Eu fiquei lá, graças a Deus. Amém? Então nós precisamos entender esse mistério. Obedeça. Está sendo confrontado? Obedeça. Se você está sendo confrontado é porque precisa transformar o seu caráter, transformar algumas coisas que precisa ir. Quer receber a bênção? Obedeça. Porque a Bíblia fala: a obediência ela gera a bênção. É através da obediência que vai ser gerada a bênção. Então obedeça. Para de ficar se fazendo de coitadinho. Oh meu Deus, ela ficava desse jeito. Sabe, eu fico encabulada, indignada com ela. Porque ela ficava, eu falava que, né, eu te amo, mulher. Eu te amo, mulher, te levando daí. Será que eu não estou querendo que tenha filhos? E ela ficava lá triste, sem querer comer. Mas depois que ela orou, depois que ela se entregou na presença de Deus, ela voltou alegre, com o coração alegre. Tanto que a Bíblia fala que ela comeu, ela se alegrou. E aí ela teve relações com Eucana e ela teve um filho chamado Samuel. Amém? Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus? Aleluia. Então se levante, mulher. Para não ficar se fazendo de coitadinha, ficar murmurando, chorando. Hoje, se eu estou aqui, se você está vendo essa pessoa hoje aqui, é porque Deus ele fez eu passar por muitas lutas, mas nenhuma dessas lutas eu desisti. Nenhuma luta dessas, eu já senti vontade, mas graças a Deus eu lutei contra a minha vontade e permaneci ali na presença do Senhor. E eu oro todos os dias, para que Deus nunca permita que eu caia, que eu venha me afastar da presença dEle. Porque é muito importante, amados. Nós nunca podemos nos conformar, achar que nós estamos já ali imunes. Porque o diabo ele não dorme, ele sempre está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Então o diabo ele não dorme. Nós temos que estar vigilante em nome de Jesus. Vale a Bíblia. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, é o que vai nos fortalecer. Você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que jejuar, você tem que estar perto dos teus líderes. Você tem que estar em comunicação com os teus líderes o tempo todo. Porque senão você fraqueja. Quando você fica longe dos teus líderes, você se torna uma presa fácil para o diabo. Você se torna uma presa muito fácil para Satanás. Então se aproxima dos teus líderes, conversa. Eu estava falando para a pastora Marlene: pastora, eu já sou transparente até demais com a senhora. Meu Deus do céu. Pastora, eu falo tudo.
Deus levantou para te ajudar. Porque Deus levantou a pastora Marlene para me ajudar. Deus levantou o pastor Lucival para me ajudar. E eu tenho que andar lado a lado com ela. Eu fico triste quando eu demoro muito tempo a ir na casa dela em Vanderlândia. Esse dia eu fui lá, nós ficamos o dia inteiro, até sair de lá já não 10 horas, né, pastor, da noite. Fizemos churrasco 2 vezes, meio-dia e de noite. Glória a Deus. Nós ficamos lá, entendeu? Recebendo mais do Senhor, né? Porque Deus estava usando eles para falar conosco. Eu sou pastora, mas eu jamais eu vou olhar ela como pastora. Ela é minha mãe na fé. Eu sempre vou ser inferior a ela. Eu sempre vou ser aqui, eu sempre vou olhar assim para a pastora Marlene. Porque ela sempre vai estar acima de mim. Com igualdade. Ah, eu sou pastora, a senhora é pastora, então nós somos agora, tá no mesmo? Jamais. Ela sempre vai ter uma autoridade sobre a minha vida. Sempre. Amém? Glória a Deus. Eu passei do horário, né? Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, por mais uma vez ter me usado. Por mais uma vez, Senhor, ter me escolhido como teu instrumento. Eu estou aqui, Senhor. Sempre que o Senhor quiser me usar, estarei à disposição do Senhor. Porque eu não estou aqui mais para fazer a minha vontade, mas a tua, Pai. Senhor, e como um instrumento teu, como servo, como profeta, eu profetizo sobre esta igreja, uma igreja restaurada. Eu profetizo sobre a vida dessas mulheres, mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres aqui que irão, Senhor Deus, através dessa palavra, florescer, entender, Senhor, o teu mistério sobre a vida delas. Que elas possam aceitar aquilo que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, aquelas que murmuravam, que tinham dificuldade em obedecer, e
Igreja é coisa maravilhosa. Aleluia! Não tem uma festa melhor do que essa, aonde o alimento é a palavra do Senhor. Eita, glória a Deus. Amém. Amados, nós vamos fazer um convite bem rapidão, tá? Temos aqui um brinde, né, que foi doado por uma pastora abençoada. E aí nós vamos vai tirar o papelzinho aqui. Né? Com muito amor. Receba como um tesouro. A pessoa que vai receber essa lembrança aqui. Número 36. Número 36. Venha com alegria receber o seu presente, querida. Aleluia. Glória a Deus. Cida, vem cá, meu filho, entregar, tá? Mas nós é nós, né? Amém. O próximo. Número 40. Número 40. Ninguém pegou o número 40. Vamos para frente. Número 86. Autor da Cátia? Ah, tá. Da pastora Cátia, né? Eita, Glória. Vem cá, Maria. Entrega aqui para a pastora Cátia. Próximo brinde. Queríamos ter muitos brindes, irmãos, mas na próxima vez é gente. 95. Eita, glória a Deus. Aleluia. É minha filha. Eita, glória. Noventa e um. Número 91, que foi? Número 80. Gente, cadê o tem presente hoje? Não. Esse não. Gente do céu, e agora? Mas Deus usou uma mulher maravilhosa, que ela está ofertando para a nossa querida Lidiane, o que, amada? Uma sessão de bronzeamento natural. Amém. Procure a Maria depois. Número 77. Número 77. Aleluia, irmã Joana. Eu, mas também não tem aqui para a irmã Joana. E agora? Vem cá, Maria. Vem aqui, Maria. O que é que nós vamos dar para a irmã Joana, minha filha? Nós vamos dar para ela uma caneca personalizada. A escolha dela, ela vai escolher a arte que nós vamos fazer para ela. Amém, Jesus. 97. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O da Luísa, né? O brinde da Luísa vai ser uma oferta da minha lojinha que eu tenho lá na minha casa. Amém? Oferta da Marquete. 74.
Vamos dar uma rosa do deserto, um vaso prontinho. Aleluia. Amados, esses são as nossas lembranças, nossos brindes que nós vamos sortear. Depois eu vou estar trazendo, o da Luísa, porque foi muito corrido. E nós não poderíamos também deixar de honrar a nossa preletora desta tarde, e
que a Regiões, o filho espiritual, vai entregar para ela agora. Amém? Amém, meus amores. Deixa Deus usar vocês. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos passar agora para a pastora Iraci, fazer as considerações finais. Estaremos encerrando e já estaremos também entrando no culto das 7h30, que é o culto da campanha, né? Do projeto de vida. Que Deus abençoe a todos. E no próximo mês, em nome de Jesus, nós já estamos estudando a próxima programação. Porque a rede de mulheres Débora não pode parar. Aleluia, amadas, Pai seja convosco. Amém. Nós estamos tão felizes. Ah, você é surpresa. Amém? Tem alguém vivo aí? Eu pareço um pouco. Amém. Gente, olha, não sei vocês, mas eu ouvi aquela palavra assim: floresça, floresça, floresça. Quem vai florescer? Ei, a pastora Marlene leu, a pastora aqui leu um texto aqui no começo. Ela falou que a árvore ela dá frutos, né? E ela dá também o quê? Sombra. Tá certo? Seja sombra para alguém. Seja sombra para alguém. Amém? Gente, nós queremos aqui agradecer, nós estamos já bem no nosso tempo bem corrido. Eu quero agradecer todas as supervisoras. Nós fizemos questão de pedir para elas subirem, para estarem aqui em cima, que nos apoiarem, tá certo? Queremos agradecer a pastora Laís, que está ali, que nos apoiou também, e nos honrou aqui com 2 mensalidades, né, na academia dela. Eu só não venho porque é longe para mim, gente. No final do centro da cá é complicado,